Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E hoje eu irei trazer um estudo sobre as Escrituras. Eu quero ler o Salmo 119, os versículos 12 e 18. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 119, ele fala sobre a excelência da palavra de Deus. Bem, sobre o estudo das Escrituras, eu quero começar em primeiro lugar. Os exemplos de pessoas que estudavam as Escrituras. O primeiro exemplo que eu quero analisar é o que está registrado em Atos 17, 11. Irei ler do versículo 10 ao 12, mas está registrado no 11 especificamente. Atos 17, do 10 ao 12. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Paulo e Silas foram a Bereia. Chegando lá, eles foram à sinagoga expor as Escrituras. Era hábito de Paulo fazer isso. Chegando lá, quando Paulo começou a ensinar as Escrituras, quando ele começou a expor a palavra, os judeus de Bereia, eles foram mais nobres, ou seja, mais inteligentes do que os que estavam em Tessalônica, porque eles de bom coração, ou seja, de boa mente, de boa vontade, com disposição, receberam a palavra de Deus que estava sendo pregada por Paulo. Mas eles não apenas receberam, eles ouviram de boa vontade, mas examinavam nas Escrituras para analisar, para refletir se o que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Era Paulo que estava pregando, uma das pessoas mais parecidas com Jesus Cristo no Novo Testamento. E ainda assim, eles pegavam aquilo que Paulo falava, eles refletiam, analisavam para depois criticar. A crítica deles em relação a Paulo foi uma crítica positiva, porque o que Paulo estava ensinando, de fato, estava de acordo com as Escrituras. Mas poderia ter sido uma crítica negativa se fosse um desses pregadores evangélicos da mídia que temos hoje, né? Então, com certeza a crítica seria negativa, mas a verdade é que eles examinaram aquilo que Paulo estava falando. Então, eles estudaram as Escrituras. Quem dera o nosso povo, quem dera os cristãos de hoje examinassem na Bíblia se tudo o que fosse ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Campanha está de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre campanha? O Evangelho da Prosperidade ou a Teologia da Prosperidade, isso está na Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre isso? O Evangelho triunfalista está na Bíblia, que agora o povo que é de Deus só terá vitória, só terá sucesso, as coisas serão só bem-sucedidas. Isso está na Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre isso? Comprar rosa consagrada na igreja, comprar o lenço do pastor ungido, dar o trízimo
trízimo, 10% pelo Pai, 10% pelo Filho, 10% pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia. O que as Escrituras ensinam a respeito disso? A questão é que qualquer pessoa hoje que vem em nome de Deus e ensina aquilo que eles dizem que é o Evangelho, que é a palavra, mas que quem estuda a Bíblia sabe que não é o Evangelho de Cristo, é um Evangelho, mas não é o Evangelho verdadeiro. A questão é que as pessoas recebem esse povo e os ouve, sabe? E não analisa, não reflete, não critica se aquilo é, né, correspondente às Escrituras ou não, se aquilo está de acordo com as Escrituras ou não. Então nós temos que pegar o exemplo que temos aqui sobre os judeus de Bereia, que foram mais nobres, mais bem-sucedidos, mais, sabe, inteligentes que os de Tessalônica, porque eles examinaram, eles refletiram, criticaram aquilo que o próprio apóstolo Paulo estava ensinando. Meus irmãos, nós temos que fazer isso. Tudo que ouvirmos, temos que analisar, temos que refletir, temos que criticar para ver se isso está de acordo com a Bíblia Sagrada, meus irmãos, com a Escritura, com a Palavra de Deus. Hoje nós temos homens de Deus, pequenos homens de Deus, pequenos servos de Deus, que servem a esse grande Deus, que tem um compromisso muito grande com a exposição da Palavra de Deus. Mas mesmo ouvindo esses homens de Deus, nós temos que analisar, refletir e criticar sobre aquilo que eles estão ensinando, se vem ou não de Deus. Precisamos seguir o exemplo dos cristãos, ou melhor, dos judeus de Bereia, que foram mais nobres. Quem estuda, quem analisa, quem reflete, quem critica, geralmente se destaca mais do que os demais, exatamente por ter esse tipo de postura. Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os outros reformadores, quando eles fizeram a reforma protestante, foi exatamente por isso. Eles analisaram, eles refletiram e eles criticaram. Isso que a Igreja Católica Apostólica Romana está fazendo não está de acordo com as Escrituras. O justo, ele viverá pela fé. A salvação não pode ser vendida, o céu não pode ser conquistado por dinheiro. Então isso que o Papa Leão X está ensinando está errado, e foi quando Lutero disse sola scriptura. E aí nós temos as 5 famosas solas da reforma, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Mas isso porque eles foram mais nobres do que os demais. Eles ouviram o que estava sendo ensinado, eles analisaram, refletiram e criticaram. Isso está errado. É isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, eu encerro por aqui esse vídeo. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.